Boa noite a todos, a todas e a todes. Tudo bom com vocês? Só um segundo Tudo rapidinho. ótimo. Tudo ótimo. Vamos começar, no caso, a banca de seleção, hoje, dia 28/4, às 10h55, a escolha da juíza de família da Vara da Infância e da Juventude, junto com a promotoria da Vara da Infância e da Juventude. Né? Os candidatos que estão aqui habilitados estão correspondendo aos requisitos dos cargos. Né? No caso, o senhor Edinho como escolha de promotor, né, da Vara da Infância e Juventude, e a doutora Ryuna Shinigami como juíza da Vara da Infância e da Juventude. Estamos aqui também compondo nessa sessão a doutora Eduarda, né, juíza criminal da cidade, tá? Estamos também aqui presentes os advogados de menor, né, advogado Cauê, advogado Anjinho, advogado Ghost. E estamos com a presença do Conselho Tutelar aqui representado nessa audiência. Por gentileza, Conselho Tutelar pode se apresentar para todos? Quem é a primeira? Boa noite a todos. Boa Eu me noite. chamo Aninha Brum, sou uma das representantes da One Baby. E você? Oi? Oi? Acho que ela teve algum problema, ela não está escutando. E você, moça? Oi? Aninha, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Elas estão me ouvindo? Ô, meninas. Então, Aí, como é seu fala nome? alto. Boa noite, gente. Eu me chamo Trix. Trix, ok. E a colega que está aqui do lado? Eu acho que a coleguinha aqui do lado tá com probleminha de voz. Essa é a Yuna Alcapone. Yuna Al Capone. Muito bem. Eu vou passar agora, primeiramente, o promotor caiu para a apresentação da doutora juíza, no caso criminal, para ela estar se apresentando aqui perante a corte. Por favor, se ela pode se apresentar, doutora? Doutora? Acho que ela não está escutando. Eu vou ser breve, vou passar a palavra para a próxima, tá? E a candidata, que é a doutora Riuna, certo? Certinho. Riuna, você pode levantar a sua mão assim e na minha frente, por gentileza? Não, a sua mão, só a sua mão, assim, desse jeito, tá vendo? Você promete falar a verdade, nada mais além da verdade do que for dito aqui? Prometo dizer só a verdade, somente a verdade, mas nada além do que a verdade. Ok. Doutora, como você se chama? Eu sou a doutora Riona Perry Hills, A doutora tá falando muito baixo. Tá muito baixa a sua de voz. vocês. Bom, eu sou a doutora Riona Perry Hills e sou advogada aqui da ONU, né? E eu me candidatei a estar trabalhando no cargo de juíza para a juíza de menores por seguinte de eu gostar muito de estar trabalhando junto da One Baby, né? Eu não sei se vocês já me viram lá, né? Que estava obtendo pelas certidões de nascimento e de adoção. E eu me dou super bem com as pessoas lá do One Baby. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, vocês vão lá, me auxiliam. Eu sei de algumas regras que tem, né, sobre as crianças, é, regras básicas, né, de como funciona a vida de uma criança, como funciona a vida dos pais, né, o Sim. que os pais precisam é, fazer para adotar uma criança, as responsabilidades que eles precisam ter para estar tendo uma criança,
E é isso, é por isso que eu quero, né, me candidatar por advogada de menores, porque eu quero ter essa responsabilidade de cuidar das crianças, de estar ali Também acompanhando não as tô escutando. crianças, Nem eu. Ô, da pessoa doutor, nós não estamos ouvindo tá vocês ali, não, Só se viu? aproximar. Quem? da Nós pessoa aqui do tá lado. ali abandonando a criança, eu tá ali É só A aproximar um gente pouquinho ali consegue. do outro lado, tá, gente? Mas é que, tipo assim, daqui dá pra ouvir a Aninha falar, pô. e é isso. Você Ô, pode aumentar a sua Riona, voz? Já tem gente... aumentei. Eita. Bem, vamos fazer o seguinte: qualquer coisa, se puderem se aproximar para escutar o que ela tem para dizer, tá, gente? Vocês podem estar se aproximando porque eu não tô conseguindo fazer. Ela não consegue aumentar ao máximo a Eu já voz dela. disse, já depois vai ter vídeo registrado disso tudo. Então, ok, calma. Vamos lá. Doutora Riona, o que você ocupa atualmente no cargo aqui dentro do jurídico? Bom, Qual é a sua experiência profissional? eu tô como advogada master, né? Minha experiência eu tô como instrutora, né? E eu tô responsável também pelas licenças de menores, né? Que é responsável por estar obtendo as certidões de nascimento de adoção e as de nascimento de criança. E responsáveis por estar mandando a alteração do nome dessas crianças, como nome, sobrenome. Uhum, eu entendi. Só pode sentar ali, por gentileza, enquanto eu vou chamar o próximo? Claro, licença, gente. Solicito o próximo, no caso, o doutor Edinho. Opa. Edinho está se candidatando ao cargo de promotor da área de família, né? Doutor Edinho, o senhor pode vir comparecer aqui na frente para o pessoal, os cidadãos escutar o senhor, por gentileza? Doutor Edinho, levante a sua mão assim, desse jeito para mim. Você promete a verdade, nada mais além da verdade do que for dito aqui? Prometo em nome de Deus. Ok. Nome, qualificação e função atualmente. Edinho Mike Oxmal. Minha função atualmente é oficial de justiça. Sou advogado. Master. Advogado Master. Muito bem. Bem, vamos começar então. A doutora Eduarda voltou? A Eduarda não tá aí. Doutora Eduarda, a doutora Eduarda, ela faz parte também do conselho, tá? Ela vai também fazer as perguntas relacionadas ao processo criminal, tá? Só para deixar claro. Pode sentar, doutor Edinho. Certo. Pode sentar lá. Doutora Riuna, por favor, compareça aqui na frente. Pode ficar aqui no meio para a sabatina, Riuna. Não, doutora Pessoa que tá Eduarda, sentada aí atrás, por favor, silêncio enquanto o pessoal tá falando aqui na frente, por favor. por favor. Oi. Só um minutinho, doutora Eduarda, é porque está sendo registrado isso e eu já vou poder falar daqui a pouco, tá? É um momento. Só um momento. Doutora Riuna, pode vir aqui no meio, por favor? Aqui no meio, para as pessoas poderem escutar você, tá? Tá. Eu passo a palavra agora para o Conselho Tutelar. A gente, na escolha de um cargo de juiz, cidadãos, a gente solicita a manifestação tanto do Conselho Tutelar quanto da equipe jurídica, né? Para estar observando se a pessoa ela cumpre com os requisitos do cargo. Nesse caso, a sabatina vai ser realizada pela a equipe da One Baby, que são representantes do Conselho Tutelar da cidade. Passo a palavra para as senhoras. Com licença. Podem perguntar. Doutora, é que a gente estava com vozes na cabeça aqui muito forte. A senhora poderia repetir, por favor? Sim, repito sim. Uhum. Vamos lá. Prazer, tá? Eu sou a doutora Riona Perry Rios, tá? Levanta Advogada a mão pra gente master. saber quem é. Sou advogada master aqui do Judiciário. E eu estou me candidatando a juíza de menores responsáveis por simples fato de eu sempre estar sendo responsável pelas crianças. Eu sou responsável por estar obtendo a certidão de nascimento, certidão de adoção,
obter também as alterações de nome dos menores, né? Passar por as Uhum. retificação. Eu tô sempre lá junto com vocês também, né? Não sei se vocês já me viram lá, eu tô sempre no ticket lá quando tem alguma ajuda, né? Alguma sugestão, eu peço lá a vocês me tratam muito bem, como eu trato bem vocês, né? Eu me dou super bem com a equipe da One Baby, né? Gosto muito de criança, né? Gosto muito de lidar com as crianças também. E eu quero ser defensora dessas crianças, né? Quando essas crianças se sentirem abandonadas, eu quero estar ali defendendo com unhas e garras. Quando a criança se sentir sozinha, eu quero estar ali para estar ajudando, para estar auxiliando, como vocês também ajudam. E eu quero fazer minha parte, né? Aqui, né? Que é ajudar essas crianças. Positivo. Alguma das doutoras ao meu lado gostaria de fazer alguma pergunta para ela? Não. Iuna? Doutora, uma pergunta aqui, um questionamento, né? Eu sei que a senhora está por dentro de muitas das coisas que está acontecendo na cidade. E uma que está acontecendo bastante, querendo ou não, infelizmente, é o abandono referente às crianças, entendeu? A gente está Sim. vendo muito pai literalmente abandonando as crianças e a gente está cuidando delas. O que que você faria de diferente referente a isso, em relação aos pais que fazem isso? Vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? Quando, né, a gente adota uma criança, Uhum. a gente faz uma entrevista, né? A gente passa por uma entrevista, a gente dá as regras, a gente pergunta se aquela pessoa mesmo tá afim mesmo de ser o responsável por essa criança, se aquela pessoa tá ali dispor para estar cuidando dessa criança e para estar sendo responsável. O que que vai acontecer? Se eu sendo a juíza, eu vou estar Uhum. colocando essas pessoas para estar dando um depoimento, né? Para elas estar se explicando por que tá abandonando essas crianças e aplicar uma multa para essas pessoas. Se as pessoas não pagarem a multa, se negar a pagar a multa, simplesmente vai ter que se resolver com a Polícia Civil. Interessante, muito interessante. Referente a todas as regras que a gente tem, né, lá diretamente ligada ao Baby, eu gostaria de saber delas qual que você julga a mais importante. Bom, a mais importante que eu acho é quando a criança ela não pode se envolver com nada ilegal, né? Porque a criança vendo essas coisas não é bom para a mente dela, né? Tá vendo essas coisas de ilegais. Então eu acho isso interessante. A criança, né, não tem nada envolvida com ilegal. A criança tá ali, né? Tá ali aprendendo, tá ali na escolinha, tá ali no lugar de lazer, ali na praça, entendeu? Então, assim, nada que envolve coisas ilegais com as crianças, eu acho isso interessante. Uhum. Doutora, uma outra pergunta também aqui que a gente separou. A gente gostaria de saber o que que você acha, né, sobre esses cidadãos que, infelizmente, acabam, como posso dizer, sexualizando muito nossas crianças na cidade. Eu gostaria de saber o que você faria com esse tipo de pessoa que, infelizmente, faz isso com as crianças. Bom, pessoa que sexualiza criança são chamadas de pedófilos. E para mim, pedófilos têm que mofar atrás das grades. Ótimo. Meninas, vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou quer questionar alguma coisa depois? Trixie, Não, meritíssimo. ok. Por enquanto vai ser só isso, tá bom, meu amor? Ok. Eu vou estar solicitando a juíza, doutora Eduarda. Doutor, a senhora pode levantar, por gentileza? Nossa. Doutora Eduarda, a senhora que representa a vara criminal da cidade, no caso, a senhora pode estar fazendo as perguntas também relacionadas à questão de crimes voltado para a criança, da família e da criança, com a doutora Riuna.
Ô, doutora Riona, Pode falar. tudo bom? Sim. Quais são os crimes que são imputados aos pais em caso de abandono incapaz? A pena deles. A pena deles, então, eu sendo juíza, né, eu coloco uma pena deles de uma multa de 400 mil e uma pena de 90 meses. Tá? Enquanto os pais não forem encontrados, quais são as medidas cabíveis? Oi, não entendi? Enquanto os pais não forem encontrados, quais são as medidas cabíveis que serão tomadas com o abandono Bom, incapaz? enquanto os pais não forem encontrados, eu aconselho a criança, né, tá colocando a criança ali no orfanato, né, para ter cuidados das pessoas da One Baby, né, até que a criança seja adotada com os pais responsáveis. Enquanto o responsável não aparecer, a gente vai estar encaminhando para a justiça, né, para a justiça estar procurando esses indivíduos. Tá bom, então, satisfeito da Vicky. Por nada. Advogados da cidade, por gentileza, vocês três. Podem vir aqui, por favor? Os outros acho que não estão. Podem vir, por favor. Doutor Cauê, você tem alguma pergunta para fazer à doutora Ryuna? Sim, eu posso levantar uma questão. Pode. Como que você definiria a importância da vara da família e o estatuto da criança e do adolescente? Qual é a importância que ele tem para o bem da nossa sociedade e como que você acha que você pode contribuir para que todas as normas e orientações dos processos relacionados ao assunto sejam cumpridas da forma justa e correta? Então, quando o processo envolve crianças, eu quero ser super responsável por isso. Caso envolva os pais dessas crianças, por exemplo, a criança fez alguma coisa de errado, ou os pais fizeram alguma coisa Pode de errado, a gente perguntar tem que dela, tá? chegar num jeito, a gente tem que chegar numa conversa, né, para ver, né, para estar resolvendo umas medidas drásticas, né, desse assunto, entendeu? Então, dependendo da defesa, né, dependendo se ou a criança está errada ou a família está errada, entendeu? A gente tem que chegar num certo acordo para a gente resolver de tal maneira possível. Algo a mais, doutor? Não. Muito obrigado Nada. Por nada. pela atenção. Advogados, algum advogado a mais para perguntar? Oi? Ghost? Edinho? Edinho não, Eu perdão. não. Anjinho? Anjinho tá aí? Eu acho que Anjinho. De menor? Acho que teve algum problema em relação ao questionamento deles. Vou passar a palavra por enquanto para agora. Pode sentar, doutora Riona, por gentileza. Certo. Agora eu vou chamar o candidato à promotoria, doutor Edinho, da Vara da Infância e da Juventude. Pode perguntar, doutor. Pode perguntar, doutoras. Oi, tudo bem? Doutor, eu não sei se o senhor acompanha, né? Porém, vem um tempo acontecendo, né? Caso de famílias que fica trocando de responsáveis infinitas e infinitas vezes. Eu gostaria de saber o que o senhor acha e o que o senhor faria sobre essa questão, porque eu não acho saudável, né? Crianças o tempo todo estarem mudando de pais, entendeu? Eu acho muito importuno, né? Acaba lidando, essas crianças acabam lidando que é o tempo todo entra e sai de pessoas que elas nem conhecem e tecnicamente são obrigadas a aceitar por questões vindas da mãe ou do pai. O que o senhor faria sobre isso? Positivo. Então, assim como foi mencionado ali no caso da Ryuna, a questão de abandono de criança, acredito que uma casa de adoções serviria tanto para o caso da Ryuna, um caso de abandono de crianças, como vocês mencionaram, quanto nesse caso de troca de criança.
Acredito que é perfeitamente possível uma criança passar por uma troca de pais pelo menos uma vez na vida, por conta de como está sendo as coisas na cidade ultimamente, mas já 2, 3, 4 vezes é meio que inadmissível, por conta que isso demonstra que a criança vai passar por muitos pais e não vai se apegar a nenhum. Vai ser só Uhum. muita gente estranha para ela. Em relação à punição para as crianças, eu acho que não tem. O, não está na mão delas esse acontecimento. E a casa de adoção serviria tanto para ajudar as crianças abandonadas quanto as que foram trocadas pela família, que querem trocar elas. As crianças, elas deviam ter o direito de escolher os pais a partir da casa de adoção, depois que ocorresse um processo para ver se os pais estariam adequados a aceitar a criança e não abandonar e nem trocar futuramente elas. Uhum. Já em relação aos pais, eu acho que deveria ser aplicada uma multa um pouco mais grave, porque a que tá atualmente não tá funcionando, pelo como vocês podem ver. Sim. Se preciso, prisão. Nessa mesma pergunta, doutor, existem casos de pessoas que já têm família, né? Também é um contexto que eu estava querendo chegar. E, por exemplo, eu mesma, eu posso ter, sei lá, 5 filhas, por exemplo. E o tempo todo eu estar mudando de parceiros, entendeu? Sim, é um É, direito seu. Então, mas você acha certo a criança em si ter que ficar passando por isso o tempo todo e a mãe obrigar eles a ter sempre que aceitar a pessoa como pai? Isso, no meu ponto de vista, é errado. A criança tem somente um pai, mas ela pode haver padrastros. E não está no controle da criança quantos padrastros ela vai ter ao longo da vida, está no controle da mãe. Cabe à mãe ter a Uhum. responsabilidade e o bom senso de não ficar trocando de marido toda hora, né? Convenhamos. Ela tem um filho, tem que pensar não somente por ela, mas pela criança também. Positivo. Doutor, não sei se provavelmente o senhor já está ciente, né, sobre o que foi decidido um tempo atrás entre a equipe jurídica e a Unibaby sobre responsáveis afetivos. Só poderia falar um pouco o que você acha sobre isso? Como a gente está abordando, principalmente com as crianças que ainda não têm família, da gente tá liberando, né, para eles se conhecerem durante um período e depois eles, né, informarem se querem continuar ou não. O que você acha sobre isso? Só, desculpa, é o caso de cento e poucas crianças estarem sem pais, é isso? Não, eu digo no caso, por exemplo, hoje em dia a gente tem os responsáveis afetivos na cidade. Hum. São pessoas que gostariam de adotar uma criança que está lá no nosso lar de adoção. E agora a gente tem um período, né, para ver se a criança se adapta à família. Eu gostaria de saber o que você acha sobre isso, se gostaria de mudar alguma coisa referente a isso. Eu acredito que esse período seja bom para a criança por conta justamente da pergunta que a senhora fez anteriormente, evitar essa troca de família constante que está acontecendo na cidade. Uhum. Ô meninas, vocês gostariam de fazer alguma pergunta ao doutor aqui? Iona? A Iona tá com um probleminha de voz aqui. Iona, gostaria de fazer alguma pergunta? Ela no momento não gostaria de fazer nenhuma pergunta. Uhum. Por enquanto, o Vicky, Eu vou. vai ser isso. Qualquer coisa, se a gente tiver alguma Não, sim, pergunta, sim. alguma questão, a gente pergunta, tá bom? Eu vou passar agora a palavra. Doutora Juíza? Oi, doutora Vicky. Por favor, doutora Juíza, pode vir aqui, por gentileza? Pode fazer a pergunta é, para o doutor Edinho. Oi, doutora Mia. Ô, doutora Lima, Oi. como você falou ali que as multas não estão sendo bastante para o abandono de incapaz, quais são outras medidas cabíveis para esse tipo de crime? Você acharia que deveria ser incluído? Doutora, acredito que isso, por se tratar de um assunto que envolveria o Conselho Tutelar, além das multas ser aplicadas, devia ter, dependendo da gravidade do caso,
aplicar um mandato de prisão também para os pais. Eu acho que seria algo que não seria o não seria insuficiente para eles ficarem com medo de abandonar a criança e ia pensar duas vezes, justamente para evitar ser preso. Sim. Só isso mesmo, Vitor. Pode sentar, doutora. Advogados, por favor. No caso, um advogado para perguntar. Cauê. De menor. Goshi. Acho que estão com problema na voz, tá? Não estão falando, acho que deu Por algum mim problema. tá tudo tranquilo, doutora. Mas qualquer coisa você pode estar perguntando também, tá? Não Perfeito. quer fazer nenhuma pergunta? Não quer fazer. Oi? Pensar aqui em algum Pode tópico levantar. que eu ache pertinente Pode e levantar. logo Fica... mais eu farei Ah, tá. perguntas. É porque a gente. Ok. Alguém do conselho tutelar gostaria de dar uma baby fala, perguntar algo ainda? Mia, você gostaria de fazer alguma pergunta para os futuros representantes? Aham. Pode Pode perguntar. fazer. Promotor, no caso, esse aqui é o candidato a promotor. Quero saber o que vocês acham sobre a alienação parental e como vocês iriam lidar com isso. A Vocês pergunta é para ouviram? mim ou é para elas? É pra você. Pra você? Ah, desculpa, alienação. Como é que é a pergunta? Alienação parental? O que você Uhum. acha sobre a alienação parental? Sobre o que é exatamente isso? Sobre psicologia da criança? Vamos supor, eu brigo com meu marido, namorado, esposo, não sei quem tá compartilhando a Doutora, pode vir guarda aqui um momentinho? comigo e aí eu começo a influenciar A a audiência tá criança a ficar gravada, tá comigo e sendo não ficar gravada com agora. ele e que a gente precisa, tipo, tirar eles Eu das posso nossas ir vidas. ali Como que atender um você iria chamado? lidar com essa Pode. situação? Tipo assim, o pai é responsável, tanto ele como eu, porém, eu briguei com ele e pelo fato de eu ter brigado com ele, eu não quero que ele tenha nenhum vínculo com a minha filha, com meu filho, etc. Eu acredito que isso já acontece muito na cidade e o que resolveria mais esse assunto é dar pro pai o que ele quer. Só que, como as coisas não são uma flor, ele teria que pagar a pensão tanto para a mãe quanto para a criança, né? Para pelo menos bancar os estudos da criança, bancar a alimentação, Não, já que porém você não entendeu. O pai é responsável, tanto ele como eu. sim. Porém, pelo fato de eu ter brigado com ele, eu não quero que ele tenha vínculo. Porém, ele tá sempre presente, ele cuida e ele quer a criança tanto quanto eu, entendeu? Então vocês teriam que entrar no tribunal e brigar pela guarda da criança. Já Mas que aí que tá, eu tô colocando meu filho contra ele também, entendeu? Mas isso daí é uma coisa que convém à criança e aos pais. Não tem como a gente controlar isso na vida das pessoas. As brigas acontecem e a luta pela guarda é comum, bem comum no tribunal, entendeu? Aí vai depender de quem a criança escolher e de quem o juiz declarar que merece a guarda da criança. Agora, Certo, mas com isso eu consigo tirar o nome dele da documentação dos meus filhos? negativo, ele sempre vai ser pai dela porque, a não ser que seja uma criança adotada, né? Mas como ele é E se filho for dele, uma criança adotada? é que se for uma criança adotada, aí vai ter que mudar os papéis na adoção. Só que daí Então, vai ter mas aquele assunto, vai ficar trocando de criança toda hora, a senhora vai passar por uma multa, porque a senhora é tão responsável quanto o pai dele. mas eu acho que isso não é justo. Eu negaria isso. Como assim não é justo? A senhora, como mãe, perdeu o filho? No caso do papel que ele foi adotado? Não, eu não acho justo tirar ninguém do documento. Se ambos estão ali, estão cuidando da criança, são responsáveis só porque é a minha vontade, não significa que seja justo tirar, entendeu? E que Ah, seja sim. certo também. Se o pai e a mãe querem a guarda, os nomes vão ficar no documento, não tem o que fazer. Só que é aquilo. A guarda vai ser compartilhada. Não tem como ficar tipo, vai ser só meu ou só dele, entendeu? A não ser que a senhora tenha provas concretas que a criança está passando por um mal educado na mão do pai.
Ah, entendi. E o que acontece se um dos pais descumprir o acordo? Não entendi isso. O que acontece se os pais Se um dos pais descumprir o acordo? descumprir qual acordo? Ah, por exemplo, houve uma separação, os pais não se dão bem, Sim, houve envolvimento jurídico, sim. aí o jurídico estabelece. Guarda compartilhada. Depende de como vai ter um andamento, mas se for estabelecido um acordo entre os pais e a criança, porque querendo ou não, a criança não tem culpa, Sim. e um dos lados descumpriu o acordo. Descumpriu como? Que não entregou a criança no dia que era pra ser com o pai e ficou com a mãe. Eu vou, por exemplo, uma situação. Estou casada, eu não. Como eu posso dizer? Eu não dou andamento ao meu divórcio. Então, perante a lei, eu ainda sou casada, mas nisso eu me encontro com outra pessoa e eu quero colocar essa outra pessoa como responsável dos meus filhos. Ela não seria responsável, ela seria padrasto da criança. Certo. E caso não houvesse essa separação, Ah, foi com Deus. Vixe. Enfim, o que ela tá querendo dizer é que, tipo, se caso ela encontre outro, mas sem o pai, eu acho que isso pode ser entrado como um responsável afetivo, que não vai ser pai. Mas não é pra remover o pai atual, entendeu? Sim, mas teria um documento à parte como um responsável afetivo. Sim, poderia ter, Eu acho tranquilamente. que Que a nem eu disse situação mais se cedo. enquadraria melhor nisso. Que nem eu disse mais cedo, botar um pai, um padrasto, dois, ele é até acessível. Porque a mãe não escolhe o manda no coração, né? Porém, ficar trocando de padrasto toda hora, botando pais na vida da criança, vai poder fazer com que ela perca a guarda da criança e ela passe somente a ser a guarda do pai. Eita, também foi com Deus ali. É, a pessoa tá indo com Deus. Entendi, tô até andando aqui. Mexe um pouquinho. Eita, se Aí. mexe. Edinho, Oi, Cuidado com meu bebê. certo? Ô, O que o senhor se Ghost, pode vir adequar aqui, por favor, aqui na Eu? frente. Isso, pode vir aqui na frente. Você quer fazer a Mamãe te pergunta? dá depois. Boa noite. Uma pergunta a você. O que você acha quando os pais abandonam a criança, assim? Como assim? Abandonam, sabe? Tipo, sei lá, some da cidade, deixa a criança jogada, sabe? Pode dizer assim. Eu acho a mesma coisa que a Riona disse. Que tem que fazer uma. No caso, a pergunta não foi a mesma que a Riona respondeu, Eu inclusive? tava na hora, digamos que o cachorro Meu me puxou a perna, Essa Deus. sabe? pergunta já foi feita. Eu vi na hora. Aí foi um Eu carinho quero revê-la, diferente. entendeu? Da tua boca. Um carinho diferente. O que aconteceu ali? Não foi nada, foi nada. Pode É que continuar. na hora o cachorro pegou a minha Calma, perna, amiga, sabe? Eu calma. não vi o que a Ana falou. Quero ver de você. Sobre o abandono de criança, sabe? Isso. Olha, eu acho que o pai que abandona uma criança, ele não tá disposto a ser pai na cidade, devia ser aplicada uma multa grave e uma prisão temporária pro pai. Uhum. E por que você gosta dessa lei? Eu não. Como assim que eu gosto dessa lei? E por que você gosta? Porque. Você quer saber que lei eu gosto? Também. Tá. Me fale uma, por favor. Olha, eu gosto da lei que obriga a criança a frequentar a escola por 3 dias na semana, no mínimo. Correto. Porque ela acaba, querendo ou não, auxilia nossas crianças a terem uma educação melhor aqui na cidade. Perfeito. Ok. Doutora. Rapidinho, só um momentinho. Só nesse ponto aí de abandono de incapaz, o artigo 17 da Constituição da ONU já fala, já tá, a multa, a prisão das pessoas que cometerem esse crime, tá? Só pra vocês ficarem mais atentos, todo mundo que cometer esse crime, vocês já mandam um mandado para o gabinete da juíza, a promotoria vai analisar e solicitar o mandado de prisão do mesmo, tá bom? Isso. Doutora Aninha? Oi?
Você falou que tem uma pessoa que quer perguntar? Uhum. Pode também chamar a Riona aqui? Seria interessante os dois estarem presentes. Onde é que estão? Assim, Tô não... aqui, tá, gente. pronto. Então, é porque, não sei se vocês repararam, né? Além do bebezinho que tá comigo, tem uma criança aqui e a criança ela gostaria de se pronunciar. Referente a tudo que ela escutou no momento, ela poderia ter a voz, doutora? Claro. Claro. Pode Por se favor. aproximar aqui com o buchinho, por favor. Pode falar. Bota no gritando pra gente, por favor. Falar o mais alto. Deu. Foi? Alguém tá falando aí? Eu tô Não, te agora ouvindo. a gente tá esperando você. Isso. Ai, sobre os pais que abandonam. Eu acho muito triste a gente ser abandonado pelos pais. Ainda bem que a mãe Aninha me adotou, tia. Porque a minha família me deixou. Meu pai falaram que foi comprar cigarro, não voltou. E a mãe me deixou. Eu fiquei Meu Deus, sozinha na tadinho. cidade. E eu adoro comer. E vai ter lanche depois? Então, a gente está pensando, né, tá criando esse orfanato, né, não só para estar criando crianças abandonadas, mas também para as crianças que têm pais, né, para estar também frequentando, entendeu? Para estar fazendo um acompanhamento, né, para estar brincando com essas crianças, tipo uma escolinha, sabe? Pra estar ali brincando com essas crianças, estar se divertindo. E quem sabe, né, chega uns pais, né, pra estar adotando essas crianças. Um orfanato. Entendeu? Vai ser isso, entendeu? E eu quero ser, né, a juiz, né, por causa disso, né, pra estar ali, junto com as crianças, pra estar ali defendendo as crianças, estar ali trabalhando com as crianças, estar conversando com as crianças, né, ver o que elas estão passando, entendeu? Eu quero conversar com um por um, né, para ouvir da boquinha delas, né, o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. Entendi, Posso tio. fazer uma pergunta? Pode. Eu escutei vocês falando referente à guarda compartilhada e tal, do pai ou a mãe querer ou não querer ficar com o filho. Mas e a questão da criança querer ficar com o pai ou com a mãe? Isso vai ser levado em consideração? Então, a gente vai conversar com o povo, né, do One Baby, né, com os responsáveis de lá, né, para a gente chegar num acordo, né, para ver o que eles acham disso. E também tá conversando com as crianças, né, para ver, né, o que as crianças também acham disso. Tem que saber o motivo da criança querer abandonar os pais também, né? Isso. Conversar com a criança sobre. Às vezes Não, pode eu falo apanhar, né, tio? O pai e a mãe se separam, só que os dois querem ficar com a criança, guarda compartilhada. Mas às vezes a criança prefere ficar só com o pai ou só com a mãe. Então, se ambos são pais, a criança é obrigada a conviver com ambos dos dois, porque eles são os pais e eles têm a guarda compartilhada, mesmo se a criança não gostando, entendeu? A não Ela é ser que. obrigada. A E não se o pai ser. bate na criança, tio? Entendeu? Aí, se o E a pai bate criança na tem medo? criança, se o pai maltrata a criança, bate na criança, aí o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que abrir uma audiência, né, para estar conversando com ambos, né, para ver o que está acontecendo, e a criança tem que ser acompanhada no psicólogo, né, para o psicólogo acompanhar aquela criança para ver o que a criança está passando, ou se não, pode estar conversando com alguém da escolinha, né, ou comigo mesmo, né, que eu quero ser responsável pelas crianças, né, além de ser juiz, eu quero ser também a psicóloga das crianças, né, para estar conversando com as crianças, o que as crianças passam em casa, o que as crianças vivem na casa dela, né, como são os pais dessas crianças, e é por isso que eu tô aqui, né, me candidatando, né, eu quero o melhor, né, para vocês. No caso, vocês têm mais alguma dúvida para perguntar dela? Não. Até o momento, o pessoal que tá aqui, né, aqui atrás, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Ghost, você gostaria de fazer uma pergunta para Ryuna? Não.
Ok, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pedir pro pessoal do Conselho Tutelar e junto com a juíza criminal e junto Uhum. com os advogados entrarem naquela sala e decidirem, fazerem uma votação para decidir quem se vai ser, no caso, a doutora Riona está apta a ser juíza e o doutor Edinho está apto a ser promotor. Por favor, no caso, o voto é secreto, entre vocês é unanimidade, no caso. Vocês podem estar lá comparecendo para estar votando, para a gente depois solicitar no caso, vocês podem estar se manifestando, essas considerações, e estar votando se sim ou se não. Tá bom? Rapidinho, doutora. Claro. Porque agora eu fiquei com uma coisa aqui, é que ela comentou sobre a questão de ser uma psicóloga. Um tempo atrás, eu não sei, é porque quase ninguém sabe, eu também sou professora, né? E aconteceu de muitas crianças me procurarem, né, para poder conversar. Teve até o caso de uma criança que, infelizmente, devido a muita briga entre os pais, fica comigo, fica com ele, e os pais sempre, você só fica com a sua mãe, você só fica com seu pai. E, tipo assim, eu vi muito que a criança, literalmente, são muito prejudicada nisso. Assim, eu não sei vocês, mas eu acharia interessante, principalmente quando for ter aulas aqui na cidade, ter um psicólogo aí do jurídico lá na escolinha, sempre que disponível. Eu acharia interessante também vocês Do conversarem com jurídico ou do isso. hospital? Pode ser do hospital, pode ser do Não, jurídico. pode contar comigo, entendeu? Porque eu vejo que às vezes tem muitas crianças que estão passando por esses problemas e nem sempre tem muita coragem até de chegar no professor, né? Uhum. Porém, eu acho que se eles souberem que tem uma pessoa ali que pode sentar, pode conversar, né, poder se abrir em si, uma pessoa de confiança, eu acho que seria muito interessante. Sim, é isso que eu quero. Uhum. Além de, tipo, eu ser juíza, eu quero estar ali, né, protegendo aquela criança, ver o que aquela criança está passando, né, ver o que aquela criança está lidando dentro de casa, né, se ela está se alimentando bem, se os pais dela mantêm o filho ali, né, saudável, se eles educam os filhos deles, se eles não maltratam o filho dele, entendeu? Então é isso que eu quero fazer, né? Além de eu ser a juíza, eu Uhum. quero estar cuidando da criança, né? Aí agora, se eu souber que a criança está sofrendo, a criança não está sendo bem tratada, aí eles vão conhecer a juíza, né? A Uhum. juíza Riona, entendeu? Positivo. Eu também falo por esse caso, porque eu tenho uma filha, né, que é guarda compartilhada. E graças a Deus eu não tenho esses problemas, né? Ela tem tanto tempo comigo quanto tempo com o pai, e graças a Deus ambos nunca ficaram de muito mimimi. Eu gostaria que as pessoas também fossem assim, que não é porque acabou um relacionamento que a criança ela tem que passar por esse estresse, sabe? Então, é por isso que eu falei em questão da escolinha, porque é onde você vê mais as crianças. Onde geralmente elas estão ali, né, para poder buscar algo para poder tirar isso da mente, ou às vezes até se afastar dos pais, sabe? De tanta coisa que eles estão passando. Esse também foi um dos motivos que eu também eu estou me candidatando a juíza, porque eu também quero ficar responsável por causa disso. Porque eu já vi muita criança na cidade, eu perguntei para a criança se a criança tinha mãe, tinha mãe ou pai, e simplesmente a criança fala: o meu pai e minha mãe me deixaram, foram para outra cidade. Meu pai e minha mãe me deixou, ele não está entrando mais na cidade porque houve uma briga, não sei o que, não sei o que lá. E isso é uma coisa triste, entendeu? É uma coisa que mexe com a gente. Entendeu? Sabe, uma criança, sabe, tá ali, não tem um pai e uma mãe, porque os mães simplesmente tiveram uma briga, né? E a criança que é inocente não tem culpa de nada, né? Acaba ficando sozinha, né? E isso é uma coisa chata. Entendeu? Isso é uma coisa também que eu quero, né? Que eu quero muito, né? Tá resolvendo, né? Eu quero muito, né? Tá ajudando essas crianças. Positivo. A gente já pode lá se reunir, então. Isso. Vir aqui. Vocês podem ir lá, no caso, os advogados. Vocês dois ficam aqui, tá? O doutor Ghost, doutora Eduarda, juíza criminal, e o pessoal do Conselho Tutelar, por favor, podem ir até aquela sala, por gentileza, para votação? Eu vou ver aqui, vem cá. Eu não, é porque eu tô em registro agora, entendeu, doutora? Ah, tá. Depois olha o e-mail lá. Tá, podem ir naquela sala, por gentileza. Agora vamos aguardar a decisão do Conselho Tutelar e dos advogados. Beleza, Quanto à decisão de ter uma juíza
e um promotor da área da vara da família, da infância e da juventude. O que vai sair de lá? Que seja coisa boa, né? É. Espero que seja a Tia Yuna. E Ela tá vocês? achando briga aqui, ó. Tô nervosa. Buchinha, cadê a comida, buchinha? Vai estar representando as crianças. Entendeu? Ah, tá, dormiu? Eles vão estar representando as crianças, se der certo. É, Miguel. Se a Yuna ganhar, tu bate palma. Nesse caso de votação, eu não posso participar. Quem decide são eles. Eu sou apenas uma mediadora. Não fala aqui, mano, Miguel. Eu não Vai sei. pensar que é cena, vó. Não, um tá se candidatando a promotor, outro se candidata a juiz. Os dois são um cargo. Pode tanto os dois ganhar, dependendo do que eles decidirem. Mas qual que vai ficar na resposta Os dois. das crianças? Os Os dois dois. cargos? Só que é um cargo diferente do outro. Mas os dois se inscreveram pra esses dois mesmos cargos. Isso, Vai pra juiz decidir e pra pra quem que promotor. vai ficar em qual. Isso. Ué, ela desapareceu? Ela desapareceu, tu viu? Ah, ela foi na porta. Ah. Estão decidindo. Eu não sei o que tá acontecendo lá dentro. Como a gente diz ali, em Deus nós acreditamos. In God we trust. Tá escrito ali. Voltou ele. Miguel, cuidado, não é pra comer tudo não, Miguel. Diego, Cara, eu vou falar pra você. Eu tô com dor no estômago de tanto que eu tô rindo com o buchinho. Mano, Por quê? Um coco meu ficou preto. Meu Deus, porque esse moleque aqui é demais. Não dá o buchinho. Você não conhece o buchinho, vó? Não. Conhece. Eu conheço esse mini. Parece um trapperzinho aí, ó. Deixa eu ver, uns dois anos, eu acho, quase. Esse pequenininho é seu? Esse aqui? Meu. É? É de qual? Qual dos dois você tá falando? É que tem um buchinho e tem... Ah, peraí, rapidinho. Então, gostaria... Quem vai falar as considerações, primeiramente, de todo o resumo? Oi? Quem vai falar a consideração de tudo que aconteceu? A Ryuna, a gente Não. entrou em consenso de todo mundo. O quê? Não, Você mas quer tem que primeiro consideração já? as considerações primeiro, né, para saber o que vocês têm para dizer, o que vocês pensaram, como foi a votação de vocês. Eu gostaria de falar, doutora? Pode falar. Então, a nossa conversa foi o seguinte, doutora Vicky. A gente analisou os dois como um todo, né? Eu vejo muito potencial em ambos, né? E eu creio que com o tempo, é só uma questão também de adaptação. Vamos ter muito tempo aí pela frente, né? As respostas de ambos foram muito boas. A gente considerou muito tudo o que foi respondido, né? Então, a gente gostou bastante aqui da banca da Unibaby, né? Mas a última palavra vai ser da nossa juíza aqui. Doutora juíza da área criminal, pode falar. Assim, doutora Vicky, em questão da área criminal, o pessoal deixou a desejar um pouco em questão da legislação vigente, né? Como eu falei, já existe uma lei que fala que abandono de incapaz é punível de crime, com multa e prisão dos mesmos que fizeram esse crime. Mas eu tava conversando com as meninas ali, a gente vai dar uma oportunidade para eles.
para conhecer mais a Constituição, fazer um trabalho em conjunto aí entre eles. Então, isso a banca decide que Eles são aceitos para o cargo, porém, é aquilo, a gente vai querer um pouco mais de ajuda da parte deles, a gente vai querer mais comunicação. Eu acho que isso é o principal, entendeu? A gente está todo mundo. Então, comunicação realmente vai ser essencial, porque a gente vai precisar ouvir eles e eles vão ter que estar lá para poder ouvir a gente. Até porque, antes de qualquer coisa, as crianças elas sempre passam pela gente. Então, a gente vai querer muito essa comunicação vinda de ambos. E a gente quer não só se tornar colega de trabalho, mas também uma família. Eu acho isso muito importante. Então, hoje, dia 28/4/2024, às 23h45, declaro diante da comissão organizadora da One Baby, da juíza da área criminal, doutora Eduarda, e do advogado que aqui vos representa, doutor Ghost Shinigami, declaro Ryuna Shinigami como a juíza da vara da infância e da juventude e o doutor Edinho Mike como promotor da vara da infância e da juventude. Nada mais me resta declarar e dou dada encerrada a audiência. Aê, parabéns! Vocês querem falar alguma coisa? Vocês? Fala uma coisa bonita aí pra gente. Vem cá, dos palitos. Peraí, rapidinho, tô gravando. É rápido, vem cá. Falar uma coisa bonita, vai falar Yoko. Negativo. Falem, Coloca doutores. Esse é o pra momento de vocês. a nomeação também do Já tá. Cauê Eu vou- aí, pra ele me auxiliar lá. Calma, não, isso aí eu vou falar outra coisa, isso aí. Peraí, calma, eu vou explicar, peraí. Vou em votação logo.